Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Neste vídeo, estamos dando início à série de 13 lições deste segundo trimestre da revista Lições Bíblicas, publicadas pela CPAD. O comentarista do trimestre atual é o pastor Osiel Gomes e, de maneira geral, os temas estarão tratando da nossa vida cristã a partir do início da caminhada até o final da nossa trajetória. Esse é o resumo, esse seria o slogan para as lições que vamos estudar. Mas eu gostaria de fazer aquele lembrete que sempre faço nos meus vídeos. Inscrevam-se em nosso canal, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações todas as vezes que os vídeos forem disponibilizados. E além do nosso comentário com subsídios, para subsidiar, para ajudar os professores diante das classes no próximo domingo ou em qualquer outro dia em que a lição for ensinada, nós temos aqui também outras séries. Temos a série Evidências que Respaldam a Bíblia, temos a série Livros que Recomendo, temos a série 100 orações registradas na Bíblia e temos a série História da Igreja, além dos pequenos vídeos, dos shorts, dos reels, que em 1 minuto eu respondo perguntas que me são feitas de forma bem sintética, mas tentando dar um sentido completo às respostas dadas nesses pequenos reels. Então, venha estar conosco nesta caminhada abençoada, nessa caminhada através da Bíblia, através de preciosos meios pelos quais Deus trabalha para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso conhecimento cresça, não para a nossa jactância, mas para alimentar a nossa vida espiritual e sustentar as bases da nossa fé. A lição que será estudada no próximo domingo tem por título o início da caminhada. E o autor, pastor Osiel Gomes, usa como leitura bíblica em classe João capítulo 3, do verso 1 a 8, que narra o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos pertencia ao sinédrio judaico e, por esse encontro, podemos deduzir de maneira lógica e factual que Nicodemos nutria simpatias pela fé em Cristo, mas, em razão das restrições que ele poderia sofrer, ele preferiu encontrar-se com Jesus à noite, com quem teve esse diálogo, onde prevalece o conceito do novo nascimento. É o que Jesus responde a Nicodemos no capítulo de número 5, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a expressão-chave aqui é nascer de novo, ou, numa terminologia mais contemporânea, novo nascimento, ou, usando até uma tradução literal, nascer do alto, nascer de cima, nascer do céu. Essa é a expressão-chave
dessa passagem que estamos estudando e que significa o início da caminhada. Esse é o título da lição, o início da caminhada. Então, a caminhada começa com o novo nascimento. A caminhada começa, também usando uma terminologia mais contemporânea, a caminhada cristã começa com a conversão. É a partir do momento em que a pessoa se converte, é a partir desse momento que começa a caminhada cristã. Mas eu não quero me ater aqui ao comentário, senão, nesta noite, oferecer alguns subsídios para os nossos companheiros, os nossos colegas, professores, que estarão diante de suas classes no próximo domingo ou em qualquer outro dia, quando a lição for ensinada, como já mencionei. Deixe-me frisar aqui algumas coisas. Primeiro, uma coisa bastante consistente no Evangelho de João é essa questão do novo nascimento. Por exemplo, nós temos aqui em João capítulo 1, versos 11 e 12, uma passagem bastante interessante quando Jesus é apresentado por João, e a referência que João faz é a seguinte: veio para o que era seu, claro, referindo-se à nação judaica. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, indistintamente, aqui não há judeu nem grego, bárbaro, nem cita, homem ou mulher, aqui refere-se a todos, não se trabalha com etnias, não se trabalha com diferentes povos, aqui são todos, indistintamente. Ou seja, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, claro, a saber, aos que crerem no seu nome. Mas aí, João aduz, eu li os versos 11 e 12, mas aí João aduz no verso de número 13 a seguinte passagem: os quais não nasceram do sangue. E essa foi a questão que intrigou Nicodemos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Porque Nicodemos pensou que se tratava de um novo nascimento físico, e aqui nós já temos uma resposta de João no capítulo 1, antes de João narrar o encontro de Jesus com Nicodemos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, já temos essa alusão logo no capítulo 1. Quando vamos também para a primeira epístola de João, deixe-me aqui abrir a minha Bíblia, que está sempre aqui a postos no meu porta-bíblias, que eu ganhei de presente há alguns anos e me é muito útil. 1 João, lá no fim do Novo Testamento, nós temos 3 epístolas de João, e na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, deixe-me ler aqui, capítulo de número 5, para você ver a consistência em relação ao nascer de novo, que aparece muito fortemente, tanto no Evangelho de João, quanto na sua epístola. Aqui diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu poderia inverter a frase para ficar mais parecida com João capítulo 3, que trata do novo nascimento. Eu poderia traduzi-la assim: é nascido de Deus todo aquele que crê que Jesus
é o Cristo. E o texto continua: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então nós temos aí essa confluência, tanto no Evangelho de João, quanto na sua epístola primeira, no capítulo 1, você lê no capítulo 5, capítulo 5 e verso 1, você encontra essa confluência em relação ao novo nascimento. Ou seja, ao nascer de cima, ao nascer do alto. Então a primeira coisa que nós temos de considerar aqui é que novo nascimento é um termo praticamente sinônimo de regeneração. Nós não temos como pensar de outra forma ou tentar uma outra possibilidade, uma outra alternativa, porque esse é o sentido, sem tentar fazer aqui exegeses mais aprofundadas. Esse é o sentido de novo nascimento, é regeneração, ou seja, gerar de novo, gerar uma nova vida. Esse é o sentido básico. Então, quando estamos falando do início da caminhada, biblicamente falando, sem apelar aqui para a falácia da autoridade de eruditos, acadêmicos, de professores, mas simplesmente seguindo a simplicidade da Bíblia. Quando falamos de novo nascimento, estamos falando do começo, estamos falando do início da caminhada, estamos falando daquele momento em que a pessoa, como cristã, nasce para a vida com Deus. Isso é regeneração, porque essa vida foi perdida no Éden. Essa vida foi perdida mediante a queda, e a morte foi introduzida no mundo, tanto no seu sentido físico, como também no seu sentido espiritual. Ficamos separados de Deus, ficamos insensíveis para Deus, e em Efésios, o apóstolo Paulo refere-se a esse ponto quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Alguém dirá, mas estava em plena atividade pecaminosa. Claro, porque nós estamos tratando aqui da morte espiritual. Então, vivia-se e vivíamos, nós, hoje alcançados pela graça, vivíamos nas nossas práticas pecaminosas, separados de Deus e, portanto, insensíveis a Deus. Esse é o ponto. Insensíveis a Deus. Deus não fazia sentido, embora pudéssemos até crer de maneira intelectual ou crer de forma hereditária, porque recebemos essa educação dos nossos pais, ou crer porque em nossa infância fomos ensinados na igreja, mas aqui não se trata da crença intelectual. Aqui se trata da crença que admite de maneira convicta e passa então pelo novo nascimento a ter sensibilidade para Deus. No novo nascimento ocorre aquele processo duplo. Morremos para o mundo, de um lado, ou seja, há uma transposição de posição. Perdoe-me aqui o eco literário, digamos assim, ou eco retórico, transposição de posição, ou seja, fomos crucificados para o mundo e ressuscitamos para Deus. Mudamos de posição. Saímos do mundo, onde estávamos mortos para Deus, e fomos transportados para o reino do seu amor, onde fomos regenerados, passamos a viver outra vez e, nesse mesmo ato, morremos para o mundo. Então, não há outro sentido que eu possa dar a esse texto de João 3 e verso de número 5, principalmente, sem fazer uma exposição detalhada da passagem de João, capítulo 3,
versos 1 ao 8. Outro ponto que eu gostaria de apresentar aqui como subsídio, e nesse ponto também o comentarista faz a sua abordagem, por exemplo, é quando Jesus diz aqui, nessa mesma passagem, não nascer da água e do Espírito. No comentário, reporta-se a lei, mas eu prefiro pensar aqui, isso em relação à água, eu prefiro pensar aqui em relação à água com o sentido purificador que a água tem. Claro que isso aqui não se remete ao batismo, porque a regeneração não se dá no batismo. Isso aqui não se reporta à regeneração batismal, porque na Igreja Romana se ensina que a regeneração se dá pelo batismo. Nós evangélicos, nós cristãos protestantes evangélicos, ou que professamos a fé em Cristo, do evangelicalismo, por assim dizer, nós cremos que o batismo é uma consequência da conversão, tal como Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E essa segunda parte presume que, se a pessoa não crê, necessariamente ela não vai desejar batizar-se. Mas uma pessoa que crê, necessariamente ela vai desejar passar pelo batismo. Então, não se trata aqui de batismo, de regeneração batismal. Um outro ponto que é importante usar a lição de hoje, meus queridos professores, é para corrigir um erro que até mesmo entre nós, assembleianos, não vou falar de outras denominações porque não conheço bem essa realidade específica, né? Mas há um conceito errôneo em muitos lugares que no batismo estamos sepultando os nossos pecados. Então, quando somos imergidos na água, os nossos pecados são sepultados na água, e quando emergimos da água, nos levantamos da água, então nós já levantamos purificados dos nossos pecados. Esse é um erro, porque a imersão e a emersão, ou seja, o mergulhar e o levantar-se e o ressuscitar, isso ocorre no novo nascimento. Isso ocorre no ato da regeneração. Isso ocorre quando somos iluminados pela graça e acedemos a essa graça e reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ponto final. Então, batismo não é sinônimo de regeneração e também não é sinônimo de você sepultar os seus pecados. Houve um tempo, e é possível que ainda haja em alguns lugares, que se ensinava que o batismo não podia ser feito em batistérios. O batismo tinha de ser feito em rios de água corrente para que os nossos pecados fossem levados pelas águas. É um absurdo, porque na igreja, aliás, na escritura, não tem nenhum fundamento para esse tipo de conceituação, e é também uma filosofia errada, porque se são as águas que levam os nossos pecados, que diferença faz o batistério das águas correntes? Ah, mas as águas são correntes no rio. No batistério, o que muda, digamos, só para descontrair, é que à medida em que as pessoas vão sendo batizadas, então os seus pecados vão sendo acumulados ali dentro daquele batistério, daquelas águas. Claro, eu estou falando aqui do batismo por imersão, que é o batismo que as Assembleias de Deus adota
nós somos credobatistas, então os pecados vão sendo acumulados ali naquela água do batistério. Quando termina o batismo, é só ir lá e retirar a tampa, e as águas vão escorrer e seguir o seu caminho próprio até desaguar nos rios, até desaguar nos oceanos e levando os nossos pecados. Se fosse esse o ponto, não é? Se fosse essa a questão. Mas o que é o batismo? O batismo é um símbolo, é um testemunho público da nossa morte em Cristo para o mundo e da nossa ressurreição em Cristo para Deus. Nada mais do que isso, é um símbolo, repito, da nossa morte para o mundo em Cristo e um símbolo da nossa ressurreição em Cristo para Deus. É um símbolo. Mas quando João aqui descreve e menciona as palavras de Jesus, ele dizendo água e espírito, ele está usando a palavra água no sentido do que o Evangelho faz. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque é uma água que vai suprir essa necessidade espiritual da vida do crente. Então, o sentido aqui da água em Nicodemos é mais esse, o sentido purificador da palavra na vida do cristão. E a outra expressão que aparece aqui é nascido do Espírito. E quando falamos de nascido do Espírito, vem a grande pergunta: é o Espírito Santo que produz o novo nascimento? E a minha resposta é óbvia e direta. Sim, Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu uso aquelas três expressões, aqueles três, eu não vou chamar de aforismo, mas aquelas três declarações, eu creio que é a melhor forma de defini-las. E também não sei mais quem é o autor delas, porque elas foram sendo usadas e replicadas e reverberadas de maneira que nem eu sou o autor e a imensa maioria de todos nós que lecionamos não somos autores dessas declarações, mas alguém formulou essa declaração e ela passou a ser repetida porque é uma declaração, são declarações lógicas, verdadeiras e consentâneas com a Escritura. Quais são as declarações? Deus planejou a salvação, Jesus Cristo executou a salvação e o Espírito Santo aplica a obra de salvação em nós, ou seja, aplica o novo nascimento. O Espírito Santo nos leva a nascer de novo. Bem, vamos a uma outra alusão bastante interessante para completar o pensamento. Que alusão é essa? É que aprendemos pela Bíblia acerca do batismo no Espírito Santo. E as pessoas às vezes confundem. Batismo no Espírito Santo não pode ser confundido com regeneração. Batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação. Mas a Bíblia fala do batismo pelo Espírito, no corpo de Cristo. Então, o novo nascimento se dá quando o Espírito Santo, ouçam bem, por favor, quando o Espírito Santo nos imerge, nos mergulha no corpo de Cristo. Aí se dá o novo nascimento, aí se dá a regeneração, porque somos
imergidos. Não vamos trocar as bolas aqui, não é emergidos. Emergir é sair. Imergir é entrar. Imergir é mergulhar. Então, quando somos imergidos no corpo de Cristo, essa ação é uma ação produzida pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu poderia ir ao verso de número 6. O que é nascido da carne, veja que essa expressão de Jesus alude à expressão de João lá no capítulo 1, que eu já mencionei logo nas minhas primeiras palavras. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, ou seja, é o Espírito que produz o nascimento, é Espírito. Então, não estamos falando aqui de nascimento físico, mas de nascimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. E o Senhor ainda acrescenta no verso 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Qual é o ponto? Eu já estou caminhando para concluir os meus subsídios nesta primeira lição. Qual é o ponto? Não podemos adentrar o reino de Deus, e vale lembrar que a igreja é a agente do reino de Deus hoje na terra. Ela introduz os crentes ao reino de Deus. Mas como é que ela introduz os crentes ao reino de Deus? Ela introduz exatamente porque é o Espírito Santo quem imerge, quem mergulha os crentes, os salvos, lavados, purificados, redimidos pelo precioso sangue de Jesus. É o Espírito Santo quem imerge esses salvos na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Ou seja, não existe outra possibilidade de fazermos parte da igreja de Cristo. E aqui eu faço questão de distinguir com bastante clareza a diferença entre igreja, corpo de Cristo, e as comunidades de fé que expressam diferentes denominações e, de maneira eventual, também muitas igrejas independentes. Nessas igrejas locais, nós temos pessoas de todo tipo, inclusive cristãos nominais. Cristãos nominais que nunca nasceram de novo. E aqui eu uso uma expressão de David Wilkerson. Foi ele quem disse, pode ser que outros também tenham dito, mas eu me lembro dele dizendo isso, afirmando que nós precisamos reevangelizar os crentes, porque há muitas pessoas na igreja física, na igreja humana, na igreja comunidade, na igreja denominacional, que são crentes nominais, não sabem o que significa nascer de novo, estão na igreja pensando mais numa barganha, estão na igreja pensando mais em que seus egos sejam massageados, em que eles obtenham vantagens, em que eles obtenham prosperidade material, mas muitos deles não entendem nem a razão pela qual a igreja existe, nem os motivos pelos quais o Senhor fundou a sua igreja. Então eu faço essa distinção para afirmar o seguinte: quando eu menciono que o Espírito imerge os crentes no corpo de Cristo, eu não estou falando de denominações, eu estou falando do corpo de Cristo, como já estudamos no trimestre passado, o corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo nas mais diferentes igrejas, denominações, igrejas independentes, igrejas locais,
O corpo de Cristo está espalhado neste globo, imenso globo, com mais de 6 milhões de habitantes. Nós temos crentes de todas as etnias, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, como está lá no Apocalipse. E esses crentes, qual é a característica desses crentes? Qual é o ponto? Qual é o sinal desses crentes? É que eles nasceram de novo, porque disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Eles nasceram de novo, eles foram regenerados, eles agora vivem em novidade de vida. E eu cito para terminar 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, hoje estamos dando início à caminhada. É a primeira lição do trimestre. E no decorrer das próximas lições, nós vamos já estudar não o novo nascimento, não o nascer do céu, não o nascer de cima, não a conversão, não a regeneração, mas nas próximas lições nós vamos estudar a caminhada cristã até o final da nossa trajetória. Que bom que somos servos do Senhor Jesus e fomos alcançados pelo novo nascimento. Nascemos de novo, fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Termino a minha exposição com esses subsídios para os nossos professores, como ajuda para as suas aulas em suas classes. Lembrando, inscrevam-se em nosso canal, ativem o sininho para receberem as notificações quando os vídeos forem lançados e também uma sugestão bastante interessante: curtam, porque quando você curte, você permite que o vídeo alcance um público maior. Comentem também, seus comentários são bem-vindos. Comentem também e assistam os vídeos anteriores. Um detalhe, neste trimestre nós mudamos a capa. A capa agora tem um outro estilo e a gente vai fazer isso a cada trimestre para identificar o trimestre com uma capa diferente do trimestre anterior. Mas você pode assistir às lições do trimestre anterior. Nós, neste trimestre, não falhamos um dia. Nós temos aí todas as 13 lições. Temos aí as séries, como já mencionei, e também os pequenos shorts de 1 minuto. Em outras redes, eles são chamados de Reels. Também são meios que você tem com resposta de perguntas que me são feitas e, em síntese, em 1 minuto, eu procuro responder essas perguntas, claro, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, um grande abraço e um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.